Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és a que me guarda, guarda em teus braços é o nosso descanso. Cante a Ele. Em teus braços, meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Diga isso aí. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços. Em teus braços é o meu. Aleluias. Tá ótimo o som assim. Em teus braços é o meu descanso. Diga a Ele. Em teus braços. Cante a Ele, igreja. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça. Recaímos em tua graça, Senhor. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Eu recaio. Sim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. És aquele que me guarda, nos guarda. Sim, nos guarda. O Senhor nos guarda. Ele nos guarda. Coloque a sua mão no seu coração. Comece a orar. Deixa o Espírito Santo fazer algo diferente em você. Você não veio para mais um culto. Você não veio para mais uma celebração. Você não veio para mais uma reunião. Você veio para um momento de transformação. Não deixe que nada roube a sua atenção. Não deixe que nada roube esse momento. Você esperou um tempo para estar aqui hoje. Você se arrumou, você dedicou o seu dia, se preparou. Não despreze tudo o que você, todo o esforço que você fez para estar aqui. Deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Comece a conversar com Ele. Entre no lugar secreto, no momento de adoração, o lugar onde as intempéries, os percalços, os problemas não te encontram. Na oração você entra como um gatinho, mas sai como um leão. Comece a entender isso. Converse com o Pai. Não fique olhando para a pessoa que está ao seu lado. Há uma presença do Espírito Santo aqui. Enfermos estão sendo curados desde o começo do culto. Nós estamos orando por isso. Você não precisa esperar até o final do culto para ser curado. Deus está te curando aí agora. Eu posso sentir. O Senhor está tocando na tua circulação, nas tuas pernas.
Ele está fortificando as tuas pernas. Ele está trabalhando em todo o seu sistema circulatório, sistema respiratório. Deixa o Senhor te tocar e te curar. Descanse no lugar secreto. É o meu descanso. Sim, Senhor. Como é bom, ó Pai, estar nesse lugar secreto. Oh, aleluias. Aleluias. Amém. Entenda algo que o Senhor diz no Salmo 91. O Salmo 91, pode começar a passar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, no abrigo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em que eu confio. Entenda que esse lugar secreto, esse momento, esse ambiente, é um ambiente maravilhoso. Que fé é essa que Davi tinha quando escreveu isso? Que fé, que entendimento maravilhoso de Davi a respeito do lugar secreto. Que entendimento supremo, soberano, magnífico a respeito dessa potência, esse momento, sabe, que exacerba tudo aquilo que conhecemos como comum, transcende. Que momento maravilhoso. Como Davi conseguiu chegar nesse refúgio, descansando apenas à sombra. A sombra, lembre-se que a sombra, ela é o reflexo, ela é apenas uma sombra daquilo que existe, ela não é aquilo ainda, é apenas algo que está projetando algo, mas não é algo, é a sombra. Somente a sombra do Onipotente, Davi teve essa concepção, que somente a sombra do Onipotente, nesta sombra ele poderia estar seguro e descansado. Que confiança é essa? Que fé maravilhosa! Que lugar é esse? Nós vamos ver aqui sobre o lugar secreto, mas antes, mas antes vamos entender, pode passar. O que leva Davi a ter essa fé? Que visão do sobrenatural incrível era essa que Davi tinha sobre o lugar secreto? A visão se forma da seguinte maneira, entenda. Mateus 6,6 diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu pai que está em, e no secreto ele te recompensará. Mateus 6,18 diz o seguinte, pode passar, amém? Mas apenas ao seu pai que vê no secreto, e seu pai que vê no secreto, o recompensará. É um lugar de, diga assim, secreto, intimidade. O lugar secreto é um lugar de intimidade. O lugar secreto é um lugar de amor e de intimidade. Deixa eu falar algo com você. Quando você, marido, e você, esposa, está dormindo com o seu marido, coabitando com ele, tendo os relacionamentos mais íntimos que um marido e uma mulher deve ter, vocês filmam e colocam na internet, porque isso deixa de ser intimidade, vai gerar o quê? Vai ser o quê? Pornografia. Deixa de ser intimidade para ser pornografia. Por isso que o lugar é secreto, o lugar é íntimo, é o lugar onde só você e Deus habita, é o lugar onde os outros não te veem, mas Deus sabe que você está lá. Deus sabe que você está lá. É um momento de intimidade, só seu e de Deus. E o lugar secreto nos dá algumas vantagens. O lugar secreto, a prática de buscar diariamente esse refúgio secreto,
nos leva a ser um discípulo com algumas vantagens, e que nós vamos ver aqui nessa noite, através da vida de Cornélio, no livro de Atos, no capítulo 10, amém? Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 10, versículo 1, amém? Atos capítulo 10, vamos ler aqui. Eu espero você abrir. Quem não achou, dá um grito assim: misericórdia, que eu espero mais um pouquinho. Estou esperando. Atos dos Apóstolos, livro escrito pelo médico Lucas, que andava com Paulo, que viu muitos milagres e maravilhas. Atos capítulo 10, amém? Tem alguém da misericórdia ainda? Então vamos lá. Diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, e com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, ou dava muitas esmolas ao povo. De contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope, manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos, um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Amém? Só até aí, para que a gente depois, se for o caso, a gente vai prosseguindo no decorrer da homilia. Amados, entenda algo sobre a vida de Cornélio. Nós estamos diante de um dos primeiros convertidos gentios, os primeiros convertidos daqueles que não eram judeus. Nós estamos diante de um homem que não entendia muito ainda do evangelho na época neotestamentária, mas que entendia algo, que entendia o que era ficar dentro desse lugar secreto, o que era buscar esse refúgio secreto, o que era estar diante de Deus em oração. Todos sabemos aqui, aqueles que não sabem vão ficar sabendo agora, que esse ano é tido como o ano da intercessão, o ano da oração. Por isso nós falamos tantas palavras na igreja, tantas pregações sobre oração, sobre intercessão. E nós temos ouvido muitos testemunhos a respeito das orações, a respeito da intercessão. Nós nunca tivemos um grupo tão forte orando, né, como hoje. Hoje, dia de sexta-feira, as mulheres estão se encontrando para orar na casa, elas marcam na casa de uma outra pessoa, de uma outra mulher, e elas se reúnem ali e vão orar, e na outra sexta-feira marcam na casa de outra, e na outra sexta na casa de outra, eles estão orando. Fora isso, terça-feira tem oração aqui, amém? E o meu coração está ardendo para nós voltarmos aqui 2 dias na semana, de 5 às 6 da manhã, orar aqui, de 5 às 6 da manhã, seja terça e quinta, seja terça e sexta, eu não sei, é bênção de Deus, é importante, e nós estamos recebendo, vendo, tendo essa visão celestial sobre o que está acontecendo no mundo espiritual através da oração. Amados, a oração é tão importante. Entenda algo, antes de eu entrar nos benefícios aqui que Cornélio nos mostra. Entenda algo.
ia ter um seminário de oração aqui em Juazeiro do Norte. Ia ter um congresso com uma das intercessoras mais importantes do Brasil. Ela é intercessora do Diante do Trono e tudo, e tem um nome que todo mundo conhece na área da intercessão. Você soube desse congresso que ia ter aqui? Quantos souberam? Olha enquanto nós estamos, olha quantos souberam. Em Brasília, aconteceu. Em Brasília, lotou o Mané Garrincha. Em Fortaleza, chapou de gente. Aqui, foi cancelado. Aqui foi cancelado. Você está entendendo a fúria que Deus tem com Juazeiro do Norte? Você está entendendo onde Deus te colocou? Ei, Deus não te colocou aqui para receber. Deus te colocou aqui para transformar. Entenda, Deus não te colocou aqui para você vir para a igreja e ouvir uma palavra e viver essa palavra apenas com a sua família. Ai, está tão bom. Deus te chamou para influenciar. Hoje a onda não é ser digital influencer e tal, blog, não tem? Irmãos, bloga para Jesus. Ah, meu irmão, mete bronca. Mete bronca. Pila o cão. Ele tem que acordar. Quando você acordar, ele tem que dizer assim: meu Deus, acordou um ungido. Hoje é só torpedo celestial na minha cabeça que ele vai lançar. Ele não para de falar de Jesus, ele não para de orar, ele não para de pedir transformação pela cidade. Irmão, o diabo tem uma fúria contra Juazeiro do Norte. Em tudo que é lugar deu certo. Aqui nem vendeu os ingressos, nem vendeu. Agora eu te garanto, se fosse um show do Fernandinho, ia faltar ingresso. Se fosse um show da Gabriela Rocha, meu irmão, era nego se matando. Me dá, eu compro o seu. Você compra por 50, eu compro por 100 o seu. Congresso de oração, não deu ibope. Todo avivamento. Eu estou aqui debaixo de uma autoridade, eu não entrei na mensagem ainda. Deixa eu falar algo que Deus, o Espírito Santo está falando no meu coração. Todo avivamento no mundo inteiro só teve o começo dele. Todo o começo dele foi por um princípio: palavra e oração. Não foi com um cantor famoso, não foi com um pastor que falava bonito, não foi com um pastor que pregava bem, não foi com um irmão rico, não foi com um irmão cheio, sábio. Não, foi pessoas que se dispuseram a ler a palavra e se trancar horas, ou ir para o meio do mato, horas e horas orando, até que o Espírito Santo começou a transformar aquela nação. Todo avivamento começou assim. Interessante que ele começa com os simples, orando. Aí sabe o que ele faz? Ele pega os influentes. Aí ele começa a pegar os cabeças, homens formadores de opiniões. E aí começa a unção a ser estabelecida. As autoridades começam a decretar a glória de Deus, como aconteceu nas Ilhas Fiji, que o primeiro-ministro, que o presidente começou. Nesse momento eu renego toda a bruxaria, toda a religião dos meus antepassados, e eu decreto que Jesus Cristo é o meu Senhor e o Senhor dessa ilha. Irmão, depois você procura na internet um documentário chamado Ruja o Mar. O arquipélago, as cidades ali todas começaram a receber as pessoas cegas no meio da rua andando, da hora para outra começavam a enxergar. O lugar estava tão amaldiçoado, aquele lugar era tão amaldiçoado, que uma tribo cozinhou um missionário e comeu o missionário. Eles acordaram de manhã, o chefe da tribo disse assim, o missionário, o William, agora não lembro o nome dele todo, estava lá e de repente o pajé da tribo, o xamã, sei lá, o chefe, acordou com um capiroto no corpo e disse: hoje comeremos ele no almoço. Assaram ele, comeram ele, e daquele dia em diante a maldição começou na ilha, até pouco tempo atrás, quando o Espírito de Deus visitou aquele lugar, e eles pediram perdão, queimaram as suas máscaras pagãs de rituais de bruxaria em público, e foi reação em cadeia.
Todos os chefes daquele lugar aceitaram a Jesus, todos os ministros aceitaram a Jesus, as pessoas, as igrejas lotando, os pastores brigando. Agora não era porque uma ovelha ia para a igreja dele, não, é brigando que não cabia na igreja, dizendo: ei, irmão, vamos mandar um pouco para ir, porque aqui não cabe. Avivamento faz isso, traz transformação. Irmãos, entenda, aquele lugar as águas eram fétidas, podres. As crianças começaram: mãe, vem cá, tem um bicho aqui. A mãe dizia: isso é peixe. As crianças não conheciam que era peixe, porque não tinha mais peixe, os rios eram poluídos, os corais estavam mortos. Depois você pega esse documentário. É preciso buscar esse lugar secreto, é preciso buscar esse refúgio secreto. O inimigo não está contente com o Juazeiro do Norte. Ele viu que há um povo que despertou aqui, e há uma luta. Mas em nome de Jesus já foi decretado que nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores, crente. Nós somos mais do que vencedores, meus amados. Amado, nós estamos vendo a vida de Cornélio. E uma vida na prática da busca diária do seu refúgio secreto, nos leva a ser um discípulo que constrói uma vida familiar saudável. No versículo 2 diz o seguinte: ele e toda a sua família. Um gentio que não entendia muito, mas ele entendia que precisava buscar a Deus, e ele entendia que era através da oração. Diz ele e toda a sua família. É necessário orar, é necessário que os seus filhos vejam. Se o seu filho não sabe orar, se ele é pequeno, se ele tem uma fase que eles ficam meio assim, mas eles têm que ver você orando. Eles têm que ver no seu telefone dizendo o seguinte: olha, em nome de Jesus, essa enfermidade vai cair por terra. E quando cair, você conta o milagre dentro de casa. Porque às vezes a gente só traz notícia ruim para dentro de casa. A gente só traz notícia ruim. Aí como é que meu pai vai crer em Deus? Meu filho vai crer em Deus? Minha filha vai crer em Deus? Minha mãe vai crer em Deus? Por quê? Porque aquilo que é ruim eu manifesto dentro de casa, e aquilo que é bênção eu tranco? Não, meu irmão. Começa a manifestar a glória de Deus dentro de casa, trazendo as notícias boas. Olha, eu amo as crianças aqui da igreja, e eu sei que o povo não fala mal de mim na hora do almoço. Como assim você sabe, pastor? Porque as crianças vêm, tudo agarra nas pernas do pastor. Pastor. Os pais, quando falam mal dos pastores dentro de casa, as crianças, elas têm aversão ao pastor. Entenda isso. Quando os pais picham na hora do almoço, é porque eu não gostei daquilo que o pastor falou na igreja. É porque não sei o que. Olha, criança está de olho em tudo. Criança é um carrinho de controle remoto. Você está com a guia na mão, e se você soltar, descontrola. Criança é assim. Os pequeninos ali, ó, Ana Cecília, tá ali todo pequenininho, então agora está tudo aqui na mão, né? Daqui a pouco, quando começar a andar, meu irmão, quem segura? É assim, é criança. Aí mas eles estão de olho em tudo. Criança dormindo, você fala, se duvidar ele responde. Criança é assim. Criança mesmo, criança é uma maravilha de Deus. Agora, começa a falar besteira perto de criança, ele aprende. E criança é um barato. A primeira coisa que aprende a dizer é não. Por que não aprende a dizer sim primeiro? Não. É assim. Palavra bonita não aprende. Tem que aprender. Um coleguinha que chega no colégio, fala uma coisa, aí chega em casa, ele repete. Onde é que você aprendeu isso, menino? Que aqui em casa ninguém fala isso. Porque observou. Criança é assim. Então entenda. Sabe por quê? A nossa natureza é caída. A nossa natureza tem uma tendência a aprender primeiro aquilo que é ruim. A nossa natureza só é restaurada quando aceitamos a Cristo Jesus como nosso Salvador. A nossa natureza é caída. Por isso que criança aprende primeiro a fazer birra, a dizer eu quero. Desse jeito. Criança. Amados, começa a manifestar a glória na sua casa. Começa a falar bem do lugar onde você congrega. Não importa se fulano na televisão apareceu fazendo isso, descobriram, não sei o que. Não, irmão. Começa a falar bem. Fale, profetize, porque é a sua família. É a sua família. Profetize bênção sobre a vida dela.
ele e toda a sua casa. Ele não era divorciado da família. Ele não buscava Deus sozinho. Ele não era divorciado da sua família. Buscava ele e a sua família. É importante você dizer: esposa, meus filhos, vamos nos arrumar e vamos buscar ao Senhor. Porque é uma coisa simples, né? Mas tem uma importância tão tremenda. Porque se vamos para uma festa, vamos todos juntos. Se vamos ao cinema, vamos todos juntos. Se vamos ao parquinho de diversão, vamos todos juntos. Na hora de buscar a Deus, não. Fica um lá, o outro, eu deixo o outro na festa de não sei quem, e venho eu sozinho para cá. Não. Ele e a sua família. É uma vida de busca no lugar secreto, nos dá essa mentalidade. A segunda coisa que eu recebo, que eu percebo nessa busca do lugar secreto, é que ela vai desenvolver em mim piedade e temor a Deus. Na parte B do versículo 2 diz: e eram piedosos e tementes a Deus. Eram piedosos e tementes a Deus. Preste atenção nisso que eu coloquei aqui. Piedade e temor é um fruto, é fruto de uma busca e não uma escolha apenas. Você precisa buscar. Você não vai ser piedoso e temente porque você acordou decidindo ser piedoso e temente. Você acordou dizendo: não, hoje eu vou fazer o bem, eu vou amar o próximo, eu tenho uma pessoa ali precisando de ajuda, aí eu vou dar R$5 a ela, R$10 a ela, eu vou na feira comprar algo para ela. Não! Isso é resultado de uma busca. O seu coração começa a ser transformado, mas ele é transformado em momentos de oração. A oração, ela transforma, a oração ela nos quebra, a oração ela nos mói, porque tem um momento que você não tem mais o que falar para Deus, aí você começa a ouvir Deus falar para você. Tem um momento que você começa a se enxergar e ver o quão imundo, o quão sujo ainda, quantas coisas ainda tem dentro que precisam ser mudadas. Você diz: meu Deus, como é que o Senhor me aceita ainda? Certa vez, Crefeld Dollar estava em casa e Deus falou para ele: Crefeld, final de ano agora, você vai ajudar a sua congregação com aquele valor considerável, né? Ele falou: Senhor, eu já separei aqui meu dízimo e a minha oferta. Ele: Crefeld, você vai dar a renda daquele investimento, porque os americanos eles têm alguns investimentos, como se fosse aqui no Brasil título de capitalização, fundos de investimento, né? E ele falou: correto, Senhor, está aqui tudo o que eu dou sempre no final do ano, que dá 5 vezes quase mais do que aquilo que eu dou normalmente durante o ano. Crefeld, agora você vai fazer uma coisa. Quando seus parentes vierem cear na sua casa, você vai pegar o seu talão de cheque, vai dar um valor para um valor para outro, um valor para outro, um valor para outro. Aí ele falou assim: Deus, eles vão vir comer na minha casa e eu ainda vou dar dinheiro para eles? Aí Deus: isso mesmo. Aí ele: Senhor, eu não tenho fé para isso. Eu não tenho fé para isso. Sabe o que aconteceu? Ele entrou no refúgio secreto e foi orar. Foi orar. Foi orar. Ele viu o quanto ele ainda era apegado ao dinheiro. Ele falou que orou tanto que quando ele deu por si, ele estava com a blusa dele nas mãos. Ele havia rasgado a blusa e arrancado do próprio corpo. Ele orou e começou a chorar e começou a gritar. Ele: Deus me transforma. Ele falou que chegou um momento que ele viu os versículos que falavam sobre compaixão e misericórdia. Ele sentia atravessando o corpo dele esses versículos, como se fossem espadas atravessando por ele. Tem uma hora que ele não aguentou, ele gritou e ele pegou na sua blusa: eu não aguento mais, e rasgou. Quando ele deu por si, ele estava com as blusas nas mãos, depois de horas orando. Aí ele falou que foi muito mais fácil para ele ajudar os parentes, que ele ainda tinha mágoa de alguns parentes, que ele ainda tinha dinheiro
e ele estava naquela posição, e os parentes chegavam para comer, ele botava as coisas na mesa, ele arrumava a ceia para dizer para os parentes: eu sou próspero, a mão de Deus é sobre mim, vocês estão comendo porque Deus me abençoa. E isso é orgulho, isso é vaidade. Ainda que ele esteja dando, está dando por avareza. Lembra o que o apóstolo Paulo diz? Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não for por amor, eu nada sou, nada adianta. Então ele ainda estava fazendo, mas não era por amor. Entenda, no lugar secreto, algumas coisas são quebradas na sua vida. No refúgio secreto, algumas fortalezas são destruídas. A gente gosta, vamos fazer uma campanha aqui, vamos fazer a campanha quarta-feira, as muralhas de Jericó. Vamos derrubar as muralhas de Jericó. Eita, o pastor está fazendo as muralhas de Jericó, vamos derrubar. Ei, derruba as muralhas do orgulho, derruba as muralhas da impiedade, derruba as muralhas da insubmissão, derruba essas fortalezas que nos impedem de andar reto diante de Deus. A gente gosta das outras coisas, ataque, guerra, vamos pôr salto muralhas. Não, peraí, tem muralhas dentro de nós que precisam cair, para aquelas que estão fora começarem a cair também. Tem muralhas que estão dentro de nós que precisam cair. Outra coisa é que eu começo a investir numa prática contínua de oração. Diz o seguinte: e orava continuamente a Deus. Como assim, pastor? A busca do lugar secreto me leva a investir numa prática de oração. Irmãos, às vezes você não tem vontade de orar, então você tem que orar para ter vontade de orar. É desse jeito. Você tem que ser sincero com Deus. Deus, eu não consigo. Senhor, 5 minutos para mim é 1 hora. 5 minutos eu levanto. Joyce Meyer estava falando certa vez que ela se encantou com a irmã que orava 6 horas, e essa irmã orava divinamente, e ela diz: é isso que eu tenho para a minha vida, é isso que eu vou fazer, eu vou começar a orar como essa mulher ora. E ela se trancou no quarto e ela avisou a igreja inteira: igreja, por tantos dias vocês não me procurem de tal hora a tal hora, porque eu vou estar orando, eu vou estar no refúgio secreto, eu vou estar no lugar secreto, e eu vou buscar a Deus. E ela se trancou no quarto e ela começou, e nada acontecia. E ela orou, e ela diz: uau, eu consegui ficar umas 2 horas. Quando ela levantou, não tinha se passado 7 minutos. E ela: eu não consigo. Isso é uma prática. Comece a dizer: Deus, manifesta esse fogo, essa chama, essa vontade. Hoje está difícil, eu não estou com vontade não, Senhor. Eu já recebi pancada de tudo que é lado, estou aqui desmontado. Senhor, eu só tenho uma coisa para dizer ao Senhor: ai. Tem dia, meu irmão, que você chega diante de Deus, você não ora não, você só geme. Ai. Mas aí deixa, Deus vai te lavando, vai trabalhando. Mas vai. Fica, irmão, igual olha, bem-aventurados são os bobos. Quem são os bobos? São os mansos, a Bíblia diz, são os humildes, porque esses herdarão a terra, esses entrarão no reino de Deus. Enquanto o mundo é malandro, valentão, a Bíblia diz que bem-aventurados são os que choram, são os molengas. Por quê? Porque esses serão consolados. Então chora, meu irmão, chora, seja manso, tranca o vidro do seu carro e vai chorando. Alguém para do seu lado no carro: o que houve? Está passando bem? Eu estou muito bem, só estou chorando. Chora. E aquilo ali daqui a pouco vai se transformar em palavra, e você vai buscando a Deus, vai buscando. É uma prática. Você precisa entender que você precisa começar a investir nessa prática. É investir na prática, é investir. Tire um tempo, seja sistemático nisso, porque aquilo que você começar a fazer por disciplina, e ainda que pareça ser uma obrigação, com o passar do tempo vai virar prazer.
Pode ter certeza. Amém? Pode ter certeza disso. Aleluia. 4. Amém? Olha o benefício que nós recebemos e que Cornélio recebe. Eu passo a ser um discípulo que recebe a visitação do sobrenatural do céu. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, que é a nona hora, porque o calendário do judeu, a hora do judeu começa às 6 horas da tarde e vai até às 6 do outro dia. Então o dia começa no final da tarde. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio, Deus te conhece pelo nome. Quem não ora não tem experiência com o sobrenatural. Quem não busca o refúgio secreto não tem experiência. Tem coisas que Deus só vai te dar no refúgio secreto. Tem coisas que você vai num lugar, você bate numa porta e o rapaz diz: não, tem uma vaga aqui, apareça segunda-feira, que essa vaga é sua, e eu vou falar aqui com o pessoal do RH, mas no lugar secreto, você já vai ter essa certeza antes, você não vai ficar ansioso, não. Você diz: eu vou lá, porque eu já sei a resposta, eu vou para cumprir o protocolo, mas eu já sei a resposta, Deus já me deu a resposta, no lugar secreto, em nome de Jesus. Aleluias. É no refúgio secreto, é desse jeito, Deus te dá a resposta no refúgio secreto. É simples, é fácil, mas nós não queremos, porque custa tempo. Na verdade, hoje nós vivemos correndo muito para cima, para um lado, para o outro, e não temos mais tempo para nada. Mal se conversa o marido e a esposa dentro de casa, os filhos, tem que fazer o ritual do desliga o celular, pega tudo, desliga tudo, senta, fica um olhando para o outro, sem assunto. Então, não se tem, é corrido, todo mundo é corrido, nós temos assunto com tudo e com todos. Dentro de casa a gente quer descansar, ninguém quer mais, sabe, parar. Se você vai para um sítio, você para num sítio, onde você só escuta o canto do bem-te-vi, do soldadinho do Araripe, e você pega a Bíblia, e você fica assim, ó. É desse jeito mesmo. A mente não desacelera. A mente está pensando, você está ali, mas dizendo: meu Deus, segunda-feira eu tenho que bater a meta, eu tenho que vender tal, o meu chefe está botando pressão, e eu tenho que fazer isso. Rapaz, na semana que vem aquela conta extrapolou, eu passei o cartão, não devia ter passado, que besteira que eu fiz, agora eu vou ter que trabalhar mais. Você não aproveita o momento, você não ora, não busca a Deus, a mente o tempo inteiro. Ei, para! Nós cantamos aqui na igreja: em seus braços é o meu descanso, mas a gente não descansa. Por isso que no livro de Hebreus diz o seguinte: esforçai-vos, Hebreus 4, esforçai-vos para entrar no descanso, porque descansar hoje se tornou um esforço. A gente fica pilhado, ainda toma umas cafeína para ficar mais tempo acordado, termogênico, não sei o que, não, porque eu tenho que queimar, eu não posso dormir, não. Napoleão dormia 4 horas por dia, os maiores gênios dormiam 4 horas, não sei o que, para. A Bíblia diz que Deus dá aos seus até enquanto dorme. Então dorme, descansa, que Deus vai te abençoar dormindo, meu irmão. Deus dá aos seus até enquanto dorme, meu irmão. Vai dormir, que Deus está mandando bênção para você. O reino de Deus é como um homem que semeou e foi dormir, e quando voltou tinha uma grande plantação. Irmão, eu vou descansar, eu vou dormir. Descansa. Nos últimos tempos os jovens terão sonhos, os velhos terão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visão. Eu sei que se sonhou tem que dormir. Então dorme, meu irmão, para ter sonho, para ter visão, para ser cheio do Espírito. Diz o seu irmão assim: desacelera. Abre a boca aí. Mas não dorme aqui no culto, não. Aqui não é de Deus. Aqui cutuca, diz assim: dorme, mas não é aqui. Ele recebe uma visita do sobrenatural. Amém? Irmãos, Daniel orava 3 vezes ao dia,
na hora da oração você recebe visita sobrenatural, quer ter envolvimento, quer entender mais as coisas de Deus, quer ter mistérios com Deus, como a gente diz assim, na oração, na oração. Existem algumas convicções, eu estou parando nesse ponto aqui mais, antes de prosseguir os últimos, que Deus só vai te dar no momento de oração. Momentos que você está orando, eu já passei por isso, está orando no banheiro, está orando, tomando banho, e ali naquele momento eu recebi uma convicção que David Young Cho chama de quarta dimensão. Eu recebi aquilo ali, dizer, aconteceu. Saí do banheiro, o telefone toca, e a notícia era aquilo que Deus tinha me falado em oração, quando eu estava tomando banho. Uma convicção nos toma, você parte para uma dimensão sobrenatural, aonde algumas coisas ficam visíveis, é como se abrisse um painel tridimensional na sua frente, e você vê aquilo acontecer, ou então você sente essa intuição no Espírito, essa firme convicção. Amém? 5, você desenvolve discernimento espiritual, que foi o que nós falamos aqui na semana passada, né? Discernimento espiritual. No versículo 4 diz o seguinte: atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? Cornélio não falou, não teve uma visão dizendo: isso é um anjo que não é de Deus, isso é algo, eu devo estar com fome, eu posso estar jejuando, é uma ilusão, eu estou aqui tendo algo, eu estou debaixo de um torpor, não, ele sabia que era um anjo do Senhor na sua frente. Isso não é uma perturbação da minha mente, te dá discernimento espiritual. Tem gente que não tem discernimento espiritual, não ora para fazer as coisas, aí sabe o que acontece? Vem o inimigo, usa alguém para propor algo que não é de Deus, aí ele vai e aceita, porque não orou, não estava ali debaixo de oração, aí vai colher problema, porque não buscou. É simples, comece a buscar. Se nós orássemos mais, Deus dá sabedoria ao que ora, nós evitaríamos mais de 70% dos nossos problemas. Sabe aquele negócio, aquela falta de paz, que você está fazendo negócio e não tem aquela paz? É o Espírito Santo que está te dizendo: não entra aí, não entra aí. Mas existe uma série de fatores que nós ficamos com os nervos à flor da pele, queremos, e às vezes nós queremos provar para a gente, às vezes a gente acha que é algo emocional, não é espiritual, aí a gente vai e faz. Aí o que acontece? Dá errado, quebra a cara. O Espírito Santo diz: para, não vá por aí. Não, um momento, eu vou orar. Certa vez o presidente ligou para David Young Cho e a secretária atendeu, e ela disse o seguinte: ele não pode conversar com o senhor agora, ele está conversando com alguém muito importante. E aí o presidente falou: alguém importante? Ele ficou com uma pulga atrás da orelha, se recolheu, e mais tarde ele ligou, o presidente da Coreia do Sul. Quando ligou e disse o seguinte: Paul ou David, porque o nome dele mudou, era Paul Young Cho, depois virou David Young Cho. Paul, eu liguei mais cedo e você estava conversando com alguém, e a sua secretária disse que você não podia me atender, porque você estava conversando com alguém muito importante. Quem na Coreia do Sul é mais importante que eu? Ele disse: Deus. Deus. No meu momento com Deus, ninguém me tira, ninguém conversa, nenhum líder de estado, nada, é eu e Deus. Entenda isso. Sabe, o lugar secreto te leva a um lugar onde nenhum veículo desse mundo pode te levar. Ele te dá discernimento, desenvolvimento espiritual. Ele diz o seguinte: atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? Ele sabia que era alguém que vinha do alto, alguém que vinha de Deus. Ele sabia que era um anjo de Deus. Ele sabia que a proposta vinha de Deus. Ele sabia que o momento ali era o momento propício às coisas de Deus. Entenda, comece a orar, para que você comece a ser visitado pelas bênçãos do Senhor.
pelas propostas do Senhor. Comece a buscar, meu irmão. Isso acontece naturalmente. As igrejas hoje não falam mais em oração. Pastor, o senhor vai falar mal de mim? Não, estou falando mal de placa de igreja, estou falando em igreja geral, incluindo a gente. É porque esse ano é o ano da adoração, nós estamos falando muito, mas nós temos que estar falando sempre. As igrejas hoje começam a falar de fé para conquistar. É muita fé para conquistar, é fé para subir, para conquistar, para escalar, para chegar no topo, amém, para ser encorajado, amém. Mas espera aí, se você não exercitar a sua fé para suportar, e isso só em oração, quando chegar no topo, você cai. Quando chegar no topo, você cai, sabe por quê? Quando chegar lá no topo, primeira notícia ruim, primeiro desastre, você desmorona, porque você só teve fé para conquistar, não teve fé para suportar. Meu irmão, Efésios capítulo 6 diz: revestivos na força do Senhor e no seu poder, para que possais ficar firme quando vier o dia mau. Então o dia mau vai vir. Não, está repreendido, e não, você vai repreender a Bíblia. A Bíblia diz que vai vir o dia mau. Vem o dia mau. Vem o dia mau para o filho, vem o dia mau para a esposa, vem o dia mau para o marido, vem o dia mau. E se você só exercitou uma fé para conquistar, que hoje falam por aí, um dia eu vi uma pessoa com a mão na Land Rover, dizendo o seguinte: chegarei aqui, custe o que custar. Não, isso não é evangelho. Porque se para chegar aqui, eu ter essa Land Rover, tem que custar a minha integridade, tem que custar a minha paz, tem que custar... Não, isso não é de Deus. Isso não é fé para conquistar, isso é o diabo. Não existe isso. Porque se for para ter isso, e custe que custar, eu tenho que pisar nos outros, eu tenho que passar por cima, eu tenho que roubar, eu tenho que sonegar, eu tenho que mentir, eu tenho que fazer um monte de coisa que não agrada a Deus, então eu não estou nessa. Não existe isso, custe o que custar. Eu chegarei lá, custe o que custar. Não, meu irmão, sabe o que tem que custar? Tem que custar renúncia. Tem que custar, meu irmão, olha, tem que custar você dizer não, vai custar você dizer não a propostas que são do diabo, tem que custar um tempo, um investimento da sua vida num lugar secreto. Aí sim, nós já temos essa ganância dentro de nós que não precisa ser alimentada, não, isso precisa ser podado, porque isso é concupiscência. O que tem que ser alimentado é o desejo de crescer, mas mediante os padrões da palavra, porque senão essa ambição vira concupiscência, que é desejo desenfreado. Eu vou conseguir, e eu estou como um rolo compressor, passo por cima de tudo e de todos. Isso não vem de Deus. Penúltimo diz o seguinte: quando eu invisto no lugar secreto, eu obedeço à visão dada ao Senhor. 6, por favor. Quando você é um discípulo que investe no lugar secreto, você obedece à visão dada pelo Senhor. Olha o que diz: agora mande alguns dos homens a Jope, para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão curtidor. Preste atenção. Ele nunca tinha visto aquele anjo. Ele estava orando, o anjo aparece e diz: faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Sabe o que ele faz? Ele começa a obedecer, porque quando você investe tempo no lugar secreto, você entende que a obediência é um princípio fundamental. Ele não era acostumado com isso, você não vê antes isso acontecer, é a primeira vez que isso acontece. E diz o seguinte: mande alguns homens a Jope, trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou e se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e os enviou a Jope. Ele obedeceu. Às vezes nós não obedecemos, como eu falei antes, porque ainda não estamos tempo suficiente com Deus. Não, pastor, eu tenho que trabalhar. Eu tenho tempo para isso nada. Eu não tenho tempo para isso não. Isso é para o senhor que é pastor, pessoal aí da igreja. Eu tenho que ganhar dinheiro. Para com isso.
Você não tem que ganhar dinheiro não, o dinheiro já te ganhou. Porque se ganhar dinheiro for mais importante do que dedicar o tempo para Deus, então você não ganha dinheiro, o dinheiro te ganhou. Você não serve mais a Deus, você serve ao dinheiro. Você serve ao dinheiro. Então para. Isso não é para líderes, isso não é para pastores, isso não é para os sacerdotes, isso é para todos. Aliás, o apóstolo Pedro nos chama de sacerdócio santo e real. Todos nós somos esse sacerdote, tá bom? Então, isso é para todos. Alguns são separados para o sacro ofício, consagrados a isso. Apenas a diferença é essa. Então entenda, obedeça. Às vezes a nossa rebeldia, a nossa falta de obediência é por falta de oração. Por falta de oração. Por isso que quando você não quer obedecer, está difícil, vai orar. Ajoelha ali e ora, busca. Às vezes nós somos como leão diante de Deus, e somos como gatinho diante de Satanás. E tem que ser o contrário. Você tem que ser o gatinho obediente para Deus e um leão para Satanás. Quando você ora, você é cheio do Espírito Santo, irmão. Falta um aqui só. Quando você ora, você é cheio do Espírito Santo. Uma vez um pastor estava na janela do seu quarto e viu um senhor num botequim. E ele tomou uma, tomou duas. Ele falou que tinha 1,5 m. Menino, um senhor pequenininho, 1,5 m. Meu irmão, meia hora que ele estava dando as talagadas nele ali, as talagadas dele dos Beer Night. Sabe o que aconteceu? Ele virou um leão. Ele enfrentou todo mundo. Porque quem já bebeu e já precisou chegar em casa carregado, sabe o que eu estou falando. Todo bebum vira milionário, é riquíssimo, vira fazendeiro, valente, eu vou pegar a espingarda. Ele tem um cabo de vassoura no carro guardado desse tamanho. Eu vou pegar a espingarda. Bebum, irmão, é assim. Quem já foi sabe. Sabe. Amém? Glória a Deus, porque você já foi, hoje você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não é assim? Irmão, é valente. Aí ele ficou olhando o bebum, enfrentando todo mundo. Sabe? O cara virou um lutador ninja, enfrentando todo mundo que chegava. Aí o Espírito Santo começou a falar assim: ó, vocês deviam ser assim, ó. Ali, ó, olha o tamanho, não aguenta um tapa. Mas olha a valentia. Vocês têm o Espírito Santo ministrando o coração dele através do homem bêbado. Presta atenção, a multiformidade divina. Quando você entra no lugar secreto, você sai cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz: não vos embriagueis com o vinho ao qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Como é que você vai se encher do Espírito, irmão? É orando, é buscando. Ei, os discípulos tinham acabado de ser cheios do Espírito Santo. Por que veio essa diretiva para eles? Eles tinham acabado de ser cheios. Sabe por quê? Porque o verbo ali é gerúndio, não é enchei-vos, é enchendo-vos. Enchei-vos hoje, enche amanhã, enche depois. É uma busca contínua. Eu não vou parar, eu vou ser cheio do Espírito. Sai da frente, porque, meu irmão, eu já venci em nome de Jesus. Aplauda aí, crente, dá glória ao Senhor. Aleluias. E último, quando eu sou um discípulo que invisto tempo no lugar do refúgio secreto, eu vejo o cumprimento das promessas de Deus. Versículo 19 em diante diz: enquanto Pedro estava pensando na visão, vou fazer uma pausa aqui. Pedro também estava orando de jejum no terraço e tem uma visão nesse momento. Nesse momento Pedro tem uma visão que um lençol desce do alto, segurado pelas 4 pontas, aonde vários tipos de animais estão ali, e Deus fala para Pedro: Pedro, mata e come. E aí Pedro renega, Pedro briga com Deus, diz: eu não vou comer. E Deus diz: come. Aí é outra pregação, outra história. Mas nesse momento Pedro também está tendo uma visão. E aí diz o seguinte: enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Passa. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? No outro dia chegaram a Cesareia.
Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostou-se aos seus pés, adorando. Pode voltar. Amados, nesse momento você vê a inocência de Cornélio, que ele como não tinha intimidade, como ele se prostra aos pés de Pedro e adora Pedro, só para você ter ideia. Mas ele buscava Deus na sua inocência, e Deus falou com ele. Quando você busca no lugar secreto, você vê o cumprimento das promessas de Deus. Deus havia falado: Cornélio, vai lá e manda os teus servos. Cornélio mandou. O que aconteceu? Busca Simão o Pedro. Do jeito que Deus mandou, aconteceu. Veio Simão, de sobrenome Pedro, à casa de Cornélio. Do jeito que Deus mandou, aconteceu. Quando você investe tempo no lugar secreto, Deus te dá algumas revelações que você vai dizer: eu estou doido, eu estou vendo isso acontecer nesse exato momento. Deus está me mostrando. Deus está mostrando. É Deus, é Deus. Você está mergulhando um nível mais profundo. Quando você sentir um aperto no coração, se tranca no banheiro do seu trabalho, se tranca no banheiro da sua casa, ou para tudo que você está fazendo, se joga aos pés do Senhor na sua cama, no seu quarto, e começa a interceder: Senhor, eu não estou tendo discernimento do que está acontecendo, se é com a minha esposa, com o meu marido, com o meu pai, com o meu filho, com a minha mãe, mas eu sei, Senhor Deus, que o Senhor pode dar livramento. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de morte, todo acidente, eu repreendo, e comece a orar, comece a orar, comece a orar. Senhor, se é com alguns dos meus parentes, se é algum amigo, se é na igreja, com alguns dos meus irmãos, com os pastores, em nome de Jesus, eu repreendo, em nome de Jesus. Derrama a tua misericórdia, a tua graça, livra, salva, abençoa. Irmão, isso é coisa de quem está vivendo no mundo espiritual. Ei, nós não somos crentes naturais. Não existe. Você aceitou a Jesus, você começou a ser sobrenatural. Você é sobrenatural, você não é comum, não, irmão. Comum é o mundo. É comum matar, é comum roubar, é comum se prostituir, é comum xingar, é comum dar na cara de quem vem pela frente. Isso é comum. Nós somos o povo eleito, nação santa, que foi escolhido para morar no céu. Nós contrariamos o mundo, nós andamos na contramão do sistema. Isso não é comum, não. Isso é coisa de gente esquisita. Nós somos os esquisitos de Jesus. É que tem uns que são mais esquisitos que os outros, mas é tudo esquisito. É tudo esquisito. Nós somos esquisitos de Jesus, irmão. Para com isso. Vamos buscar a Deus. Pode passar, acabou. Vamos buscar como Pedro, nosso refúgio secreto. Está escrito: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que protejam em todos os seus caminhos. Entenda algo, meu amado, pode passar. No refúgio, o mais importante não é o que você tem a dizer para Deus, mas sim o que Deus tem a dizer para você. Pode deixar isso aí. Ele começa a dar a você estratégias. Existem saídas, existem ideias, existe um futuro mirabolante que Deus só vai dar no refúgio secreto. Existem coisas fantásticas que nem foram inventadas ainda, que Deus dá no lugar secreto. Vocês já ouviram falar isso aqui e eu vou falar de novo. Quando o futuro quer se manifestar, ele procura uma pessoa, e o futuro está procurando você nesse momento. Você tem que ir para o lugar secreto. Quando o futuro quer se manifestar, ele procura uma pessoa. Eu conheci um homem que perdia a carga dos seus remédios. Ele mexia com transporte de remédios via aérea. Perdia, porque a carga variava muito dentro dos aviões, quebrava os remédios todos. Sabe o que ele fez? Ele falou: Deus, me dá uma ideia, eu preciso parar de tomar prejuízo. Ele começou a orar, e Deus disse: olhe para o seu sapato. E quando ele olhou para o sapato dele, ele viu um entrelaçado de uma maneira diferente no cadarço. E Deus disse: se você fizer a rede e entrelaçar desse jeito, você vai preservar melhor a sua mercadoria. Esse homem hoje tem uma empresa só
de compra e vendas de avião, não é mais só apenas de transporte de remédio. Uma ideia foi dada em uma oração. Entenda, tem coisas que Deus quer dar para a gente, mas é orando, é orando, é orando, é buscando. Você pode fazer 1000 master coach, ter vários jargões e várias frases. Uma ideia que Deus te dá é suficiente para tirar você do lugar que você está, para um futuro de sucesso. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, se coloca de pé. Aleluia, se coloca de pé. Aleluias, aleluias. Vamos orar. Aleluias. Aleluias, nós vamos cantar essa música, o lugar secreto. Você vai estar adorando a Deus. Segunda-feira está chegando. Nós não podemos ser crentes de domingo e crentes de quarta-feira. Quarta-feira é uma maravilha, o culto com propósitos tem sido uma bênção, mas nós não podemos ser crentes de quarta, de terça, de domingo. Crente a semana inteira. Essa palavra não é uma palavra para levar você até o domingo que vem, é para levar você numa direção de vida. Não posso chegar aqui, é muito fácil pegar uma palavra para trazer você até o próximo domingo. Não, você não tem que viver de culto em culto, mas de glória em glória. Aleluias, vamos louvar. Aleluias.